bem como todos aqueles que são convidados à sala quando mencionam as referências. Então, quando a gente rastreia o que a gente construiu de pensamento, e mesmo com as pessoas que vão ser mencionadas aqui, elas também estão na sala. Então, algumas questões de anseios que me levaram a fazer esse tipo de pesquisa. Em realidade, eu entrei dentro de musicoterapia com esse intuito já, de pesquisar o que esse cerne, essa prática do Kirtan, eu vou entrar em especificação do que é, realmente representa. Então, lá em 2019, o primeiro convite que eu tive para participar na universidade foi uma atividade aberta, um show de talentos, vamos dizer assim, e eu fiz uma oficina para falar sobre Kirtan e praticar ele dentro de uma perspectiva que eu estava sendo apresentada. Eu pensei, poxa, deveria ter outras formas de fazer isso. Então, isso foi o que me motivou muito a fazer, né? E a estar aqui fazendo o trabalho. A perspectiva do humanismo, que é a filosofia que baseia tudo isso, também é um grande marco. Assim. Como que eu poderia fazer a relação dessa perspectiva filosófica dentro da prática da musicoterapia? A base epistemológica desse trabalho, então, é o humanismo, que está aqui definido, né? Em concisão, em resumo, se trata de uma perspectiva de vida, de universo, que está além dos limites da própria individualidade. Então, quando a gente se relaciona com outros corpos, outros seres, outros objetos materiais ou não, a gente se reconhece no estado de consciência maior, e é isso que o neohumanismo prega, que é realizar-se em si para poder realizar-se no outro. Na pedagogia da cooperação se fala em vencer para servir. Né? A professora Andressa, que está aqui, eu não consigo deixar de mencionar, porque ela participou bastante do processo, que é cuidar, se possível, cuidadoso também. Basicamente, essa é a filosofia. O que ele não foi especificar o que ele é, mas ele incluído dentro dessa filosofia, dentro dessa forma de ver o mundo, ele é uma proposta de uma subjetividade ampla o suficiente para contemplar as diversidades. Vamos entrar nisso depois. Como que eu cheguei a tentar, como que eu ia elaborar esse trabalho de uma perspectiva que é transcendental dentro do processo acadêmico? Então, eu tinha que buscar as bases de conhecimento que foram construídas ao longo do tempo que permitissem suficiente diálogo. E uma delas foram os tópicos de qualidade da OMS, Organização Mundial de Saúde, especificamente dentro da seção de espiritualidade e religiosidade e questões pessoais. É importante afirmar que não é uma perspectiva religiosa, mas é uma perspectiva que se relaciona com os aspectos que a religiosidade também faz. Então, eu coletei alguns dos tópicos desse questionário, quais estão aqui, relação com o passado, presente e futuro, solidão e companhias, apegos e desapegos, a relação com essa religiosidade e espiritualidade e práticas e instituições que também estão nesse contexto, e usei isso como base para elaborar a intervenção e a parte metodológica. Então, por que falar isso da musicoterapia? Porque a musicoterapia contempla essa dimensão do que é objetivo, necessariamente, ou seja, os fenômenos que causam a música existir no espaço, o bem-estar físico, mas também o que é subjetivo, que é mental, que está além da expressão materializada do corpo, né, nas ideias que se tem a respeito das coisas. E, então, o Brucher vai colocar, né, que a arte, ciência e saúde se interrelacionam da música e da musicoterapia, e a definição de música, ou seja, o conceito que se tem de música, vai implicar necessariamente no conceito que se tem de musicoterapia. O Schmidt ela traz algumas definições de música que são bastante poéticas e apontam em diversas direções, inclusive do ramo filosófico. E uma das que ela traz é a combinação de fenômenos de forma artística inteligente no plano sonoro, ou seja, arte, ciência, os estilos de fazer as coisas, causas e consequências se interrelacionam. Então, definir a música, nessa perspectiva que eu apresento, dentro do neohumanismo, vai ser recair sobre uma ordem filosófica também poética e afetiva. Então, fazendo musicoterapia também recai sobre uma ordem filosófica poética. A área de estudos de conveniência e narrativa acadêmica. Então, eu entrei no processo junto com a professora Gislaine de fazer pesquisas com população idosa nos 2 anos iniciais da faculdade e fiz os estágios agora no 4º ano. E acabei fazendo esse trabalho dentro dessa instituição que é o apelidei de Brasil, que é um nome fictício para preservar a instituição. Lá, a gente residentes multipropostas para atendimento dessa população, que vai de 64 a 99 anos, uma mediana de 88. Então, grande parte dela está na casa dos 80. Os diagnósticos são distintos, os graus de dependência dessas pessoas também, conforme a legislação, o grau de dependência vai ser o tipo de mobilidade que as pessoas têm. Ou
outros não têm. Questões identificativas para esse processo é quais que seriam as motivações para isso. Que seria uma contribuição sociocomunitária da academia dentro desse setor, que seria a expansão de diálogos na fotografia dentro desse âmbito que a minha compreensão e a minha pesquisa foge um pouco. A pesquisa e desenvolvimento do uso como recurso para intervenção, que é um recurso barato, acessível e extremamente democrático, uma visão de mundo bastante ampla. O mnemonismo da psicoterapia, ou seja, essa perspectiva filosófica dentro do projeto psicoterapêutico, é a relação de cuidado com a pessoa idosa e institucionalizada. Então, um dos motivos de querer fazer essa pesquisa era poder também estar junto com essas pessoas e praticar essa prática, não somente diagnósticos. A fundamentação teórica, né? Então, Saccari vai definir o que é a arte e eu vejo um diálogo que Kohoyt traz. Kohoyt teve na Índia por um período e ele trouxe algumas bases epistêmicas interessantes lá, visões de mundo, né? Então ele vai falar que a diferença fundamental entre arte e ciência é que primeiro é um movimento rumo ao sutil, ou seja, que transcende o que está expresso esteticamente, ele vai chamar isso de superestética, é uma visão de Saccari, senão necessariamente conversa com Kohoyt, em que a ciência é a relação de causa e efeito entre as coisas. E o que Kohoyt vai dizer que eu acredito que se encaixa no relacionamento é a transcendência do véu das barreiras, a arte converge o indivíduo assimila, ou seja, através da arte o sujeito supera aquilo que é fenomenal, né? É o sublime. Perspectiva de sujeito e mundo. Então eu preciso ter uma perspectiva de sujeito e mundo para falar sobre esse trabalho, porque é um trabalho qualitativo, então sobre narrativas, sobre as pessoas e relação com as pessoas. Então eu tenho que falar de mim, por isso que eu começo a trabalhar dessa forma. E a perspectiva de sujeito que eu trago, a perspectiva do humanismo, é um incremento a esse dito popular de Kantian que diz penso, logo existo. Né? Então, rapidamente, destacar quando ele vai falar sobre o que é esse eu, ele vai falar que esse eu está além da ação, ele é o eu que observa. Então, esse eu que observa, ele é comum a todos. E é por isso que faz sentido eu pensar de pessoas dentro de um contexto maior que quem somos. E porque temos esse eu que observa, temos o dever de agir. O dever de agir por quê? Que sentido? É quem pensa e quem faz? Esse eu que pensa, esse eu que faz, é algo. Esse movimento de agir no mundo, de estar no mundo, é o que se acaba de chamar de ideologia, o que a gente faz, a forma que a gente atua no mundo é baseada nas ideias que a gente tem no mundo. Basicamente, é isso. E tem esse tipo de sânscrito milenar que diz: o que eu penso, logo me torno. E aí, o que é o Kika? A Trotsky, que é uma musicóloga da Irlanda, ela categorizou o Kika dessa forma. Ela fez a pesquisa dentro de Irá, onde nasce o Kika, na Índia. É um canto do uso instrumental do lance e com os componentes subjetivos, uma ideação. O que significa literalmente cantar, chamar, cantar, recitar, limite, declarar. E existem diversos tipos, mas o que a gente estudou nessa intervenção foi o Namakita. Namakita é um Kika com um nome chamado através do Kika, que esse Baba não que é valor. A gente vai explicar o que significa já. Então, a base do sinônimo de neomenismo, em ideologia que Saccari que eu expliquei, e quais são as bases da musicoterapia que também dialogam com isso. Então, o Will vai falar que a identidade, a espiritualidade são relacionadas, são quatro componentes da sociedade, dos indivíduos e também da musicoterapia, a relação dele com música e musicoterapia vão tocar nisso. E o professor de Gilberto Silva vai falar da necessidade de que contempla as realidades percebidas, pensadas e sentidas, relação entre o material objetivo e o que eu adiciono profundo do sutil. Qual foi o tipo de pesquisa? Exploratório, todas as seleções de metodológicas elas são obviamente baseadas nas referências de Mônica Pierre. Então, exploratório, os objetivos qualitativos, perspectiva do sujeito foi colocado por isso qualitativo e um estudo de campo, conforme a Daniela falou. Então, a coleta de dados se deu em entrevistas semi-estruturadas, conforme o Richardson também explicita, extrapolado dos elementos do RuPaul, qualidade de referência. A revisão da gravação de auto-entrevistas, então a gente fez gravações e a partir disso fez análise, e com os anotações diários e o minimento, que é um exemplo para ver o nível mental, né, uma avaliação mental dos participantes, o estado mental dos participantes. O guia de entrevista se deu baseado naqueles itens ali, relação de passado e futuro, espiritualidade e religiosidade, relações sociais, bem-estar para o exterior, a seleção diagnóstica por conveniência da população idosa residente nessa ILPI, chamada do Brasil, a pontuação mínima nesse mini exame de estado mental,
de 20, conforme os lugares que seria necessário, e foi o processo aprovado pelo Comitê de Ética há uma custa de bastante tempo. Então, a intervenção se deu com uma interação de 4 encontros durante 2 semanas e 15 minutos de prática, que é o tempo que eu apresentar vocês. Então, a análise temática de Groundhog, ela vai trazer uma personalidade interessante, que são os potenciais recursos de desenvolvimento que ela trazia. E ela vai passar pela transcrição desses dados, foram 6 horas de dados que eu tinha que transcrever, e leitura desses dados, aplicação em códigos, que seriam comuns às falas dos participantes, dos códigos, extrapolação de temas, dos temas, refinamento desses temas, para então uma leitura final desse processo, uma análise com os dados, articulando uma narrativa do relatório. Então, se meu ponto era narrar as contribuições, essa análise faria sentido à narrativa. A intervenção se tem 4 encontros, de 15 minutos cada um, e a introdução era dada uma introdução, a ideação, vou fazer com vocês no final, com a base harmônica do violão para metodologia, improvisado e estruturado. No segundo encontro, a gente inclui um componente respiratório, de aquecimento vocal e consciência respiratória. No último, a questão rítmica, porque o Gita tem um componente também de movimento do corpo, envolvimento do corpo na prática, e tem limitações por isso, a gente fez uma adaptação a isso. E o quarto encontro, o momento receptivo, uma prática análoga à meditação. Análoga, porque senão a gente restringe o que é a meditação, e ali não dá conta ainda de explicar certinho o que se dá. Resultados das discussões estão nessa tabela. A gente tem o nome das participantes, o número de encontros que participaram e também se tiraram mais ou 20. Então foram 6 participantes que tiraram acima de 20 e participaram das entrevistas. Todas as restantes participaram de intervenções, mas de uma forma aberta em grupo. Quando se passaram, tiveram intervenções individuais ou em grupos. Essas estudos controlados de Arquimedes, Medel, aquele lado ficou um pouco ruim a distribuição, mas esse é o mapa temático. Então, essas caixas representam os temas-chave e nos círculos estão os subtemas que abrigam ao que foi exposto pelos participantes. As linhas fazem as correlações entre os temas-chave, vamos dizer assim, e os subtemas. E cada um desses elementos eles têm que obedecer a um determinado critério, que é ter uma homogeneidade interna, os temas têm que caber dentro das caixas, e uma heterogeneidade externa, ou seja, preciso contemplar a diversidade que foi posto também. O marco teórico do humanismo tem que ter uma visão sintática das coisas, quando eu falei que era todos é uma síntese do processo, e a análise é um processo analítico. Então eu tinha que caminhar nessa análise, tentando entrelaçar com essa visão de sujeito que vê o outro como eu também. Esse foi o desafio. Importante, porque quando o outro fala para a gente reproduz isso, a gente também se coloca no processo. E a análise vai relação a isso. Então apareceram essas questões de relações, apegos, ocupações, estavam presentes bastante durante as entrevistas. Os participantes falavam dos seus históricos, religiosos, espirituais e fundos de criação de como chegaram lá. E a gente tinha uma população de uma diversidade de perspectivas de mundo nesse aspecto bastante amplo. Então, muitos espíritas, católicas, apostólicas e por aí vai. Mas um pouco dessas 6 aí, pelo menos 4 declaradas espíritas da doutrina espírita. E no espaço não havia um momento para expressão disso, para adequação disso, a não ser visitas semanais, porque elas declararam a ausência desse espaço para fazer isso. Desejo de disposições, rigidez e flexibilidade, histórico, relações perspectivas foram outros temas que surgiram. Então, como elas chegaram lá e qual foi o estado que essa proporcionou estar lá? Alguns sobre doença, alguns sobre questões familiares, alguns afirmavam que queriam estar lá e por isso foram, e outras a contragosto acabaram parando lá. E durante as entrevistas, essas perspectivas se influenciam. A gente está fazendo entrevista, a outra fala uma coisa que às vezes se assemelha àquilo, e é natural que a gente acabe às vezes influindo que o que uma disse complementa da outra. Tentando explicar, então aqui tem essa passagem. Que ela diz assim: eu vim para cá porque eu quis, eu morava sozinho, morava no lugar, mas eu não podia mais andar. Então eu tive que ir para cá. Tive não, quis, porque eu não gosto de incomodar ninguém. Essa é a Isa. E na sequência teve a que eu chamei de Dagas, e ela, na entrevista inicial, ela falou: depois do dia tal, eu vim para cá, vim embora. Eu peguei tudo que tinha, dei, vendi, aproveitei. Mas eu estou bem, eu estou achando ruim.
terminei a entrevista, quando eu estava fazendo tudo no mesmo dia, por causa do tempo, eu fiquei na cabeça, poxa, será que ela veio aqui o que eu quis? Porque ela usou, né? Eu peguei tudo que eu tinha, dei, vendi e aproveitei. Então, dava a entender que ela estava ali porque ela queria. Ao longo do processo, depois da abertura que foi feita através das entrevistas e das práticas, ela começou a expor. Até que eu vi na última entrevista, né, a final, no dia 18, será a primeira no dia 5. Até que eu vi a mãe achar que seria melhor vir para cá, porque eu não tenho condições de ficar sozinho. Muito encontrado do que eu gostaria, mas eu não me recontento, não, que a palavra falou. Então, criou-se um espaço para falar sobre uma aflição a partir dessa perspectiva. Plano de atendimentos foram conduzidos a partir disso, então a gente fez quase que uma anamnese através das entrevistas para conseguir compor o espaço musical das pessoas. Porque ficava a questão, será que esse canto, né, que é um canto exógeno, uma língua diferente, seria esquisito para as pessoas e elas não conseguiriam aproveitar? Então a gente facilitou esse processo compreendendo a realidade das pessoas e explicando o que seria aquilo realmente. Aqui outras manifestações depois das intervenções. Eu vou destacar algumas, porque era comum que depois da prática as pessoas ficassem com os olhos marejados, se tivessem mais relaxados, sorridentes, ficassem tranquilas e tivessem manifestações vocais e até de estado de bastante tranquilidade e de ter sentido bem durante o processo. Questões que o áudio não captura. Mas algumas que foram bem notáveis, né? Falaram assim, poxa, eu senti saudade, me senti triste, magoado por causa dessa saudade. Tudo que você toca eu vou, adoro música, mas simplesmente parece que algo fica limpo, claro. Me procure que eu gosto de ouvir. Foi longe, foi rápido fazer isso, dá uma calmagem, ir sozinho no plano calmo, dá sossego de espírito. Eu posso fazer isso com sequência, seguindo alguma coisa e cantando? É uma coisa boa, mas a gente tem que entender e aplicar. Deu certo, eu acho que sim, eu me senti bem. De qualquer forma, eu passando o tempo, eu fui cantando melhor, fui melhor. É bom falar de amor, é simples, é curto, é bom. O de amor muito bonito, é lindo. Eu fico pensando no alto, parece, preciso levar a interpretação para acompanhar, parece que eu fiquei meio fora, sem intenção. Não estava por aqui, a gente acaba saindo um pouco dessa unidade do caminho cumprido, essa é uma participante de 96 anos. Muito obrigado, eu gostei muito que trouxe muita calma. Então, a respiração ao longo das 4 intervenções foi ficando mais rítmica, lenta, cadenciada, e isso foi se evidenciando ao longo do processo. Ao final da prática, parecia que havia um espaço que pedia por silêncio, só que uma análise e uma gravação de áudio eu precisava coletar algum tipo de informação que não somente as minhas observações. Então, né, os áudios começaram a tentando cumprir com esse espaço de silêncio que estava depois. Algumas questões de pronúncia apareceram, porque realmente é exógeno, então não foi pronunciado como não, então o que valão como vicaria, o que valão, o que valão, foi uma dificuldade do processo que a gente acolheu. Colocava a palavra correta, mas acolheu qualquer necessidade. Então, outras narrativas de flexibilidade. Existe uma participante exclusiva que teve esse caso, já passou. Que, enfim, ela disse que não viu nada demais, não se interessou ao longo, depois do processo. Mas no início ela estava bastante intricada no processo. Ela teve um momento de bastante abertura, que ela se sensibilizou. Parece que depois ela retomou uma estrutura racional para se proteger daquele processo. Eu não vou poder passar em frente. Nas entrevistas finais a gente teve demonstrações de desejo, disposições, disponibilidade e aprofundamento. Ou seja, vamos ver, tem que melhorar nessa prática, fiquei esperando para te ver e querendo fazer mais e gostaria de fazer mais. Então, considerações finais. A prática do Q35 dessa forma, ela contribui para o processo de baseamento, que tem essa dimensão subjetiva. As influências e referências do processo são super importantes. E o conteúdo, esse conteúdo é passivo demais no aprofundamento do documento de exploração, laicizado, secularizado, sem a gente cair sobre os dogmas que às vezes a gente acaba caindo. O que é uma abordagem que é válida e é capaz de influenciar positivamente o poder de LTI. Isso foi dando suporte ao mediadores simbólicas objetivas até as fases relacionais. Os aspectos de relação às subjetividades dos sujeitos ali, respeito ao acolhimento de crenças e perspectivas, se deu também através da ferramenta, mesmo com perspectivas religiosas diferentes, notáveis do público, né, que não estavam sendo acolhidas antes. O bem-estar foi provado nas falas, nas interações dos semelhantes das participantes e nas correções, ou seja, querendo participar, então a musicoterapia também se faz válida com a qualidade de vida das pessoas idosas dos universidades por conta disso. E o neomerismo, de sua maneira, contribui para a visão holística de cuidado que a musicoterapia também tem. Uma convergência ao ideal comum seria essa de um amor, de um realizar-se para também atender, para também servir, que é progressivo e potencialmente benéfico. Então, a relação do sujeito com o amor, com o estar bem, vai ampliando, ele também quer o bem próximo. A
como vocês viram, é um grande resumo de um processo muito longo e com recortes específicos. Há muito ainda a se desdobrar em cima dos dados de propósitos e tem alguns viéses que são interessantes de se estudar, mas que aí a gente vai interessar depois conversar. Então, as referências. E eu tenho que agradecer profundamente àqueles que pavimentam esse processo e facilitam essa caminhada, porque necessariamente, se a gente chega onde a gente está hoje, foi porque alguém facilitou. E essa proposta abrangente se trata disso, né? Esse privilégio de se sentir bem e sentir esse tipo de perspectiva possa chegar a mais pessoas, sendo facilitado aqui, se às vezes não consegue. Então, esse é o processo. Eu queria agradecer pessoalmente a cada um, mas vocês não estão lá no meio, eu sou de vocês. E é isso. Aí, antes de ir embora, você já passou o tempo.